Muito bem, quem me acompanha nessa discussão é a Aline Rapace, gerente de produto da Mercedes-Benz Vans, o Mauro Hassan, diretor de engenharia da Speedbird Aéreo, e o Antônio Camarosano, diretor de serviços e pós-vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Boa tarde, pessoal, bem-vindos aqui ao AB Plan. Boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Bom, para aquecer, já vou lançar a primeira pergunta. A gente está falando aqui de logística, né, desses novos horizontes, e eu gostaria de começar ouvindo de cada um de vocês quais tendências definem o atual momento da logística no Brasil e para onde cada uma das empresas de vocês tem olhado, começando então pela Aline. Aline, a gente não está te ouvindo. Não sei se você está no mudo. Agora me ouve melhor? Sim, agora está perfeito. Perfeito. Bom, é um tema bastante recorrente, né, Giovana? A gente vê muita transformação nesse mercado de logística e cada vez mais, de ano a ano, a gente vê muita tendência chegando. Então, conversando, né, o nosso produto, a Sprinter, atua muito nesse mercado, principalmente logística urbana, e conversando com alguns operadores, a palavra principal que chega é otimização, né? Então a gente vê aí o operador tentando soluções mais ágeis e que deem um pouco de confiabilidade para eles também em questão de prazo de entrega. Também é um tema que vem se fortalecendo cada vez mais, né? Com fortalecimento de e-commerce, rastreamento de carga, onde está cada pedido. E para isso a gente precisa ir se adaptando ao longo do tempo. A gente, aqui na nossa linha, a gente tem o Vans Connect, que é uma plataforma de gestão da frota, né, em que os gestores de frota conseguem enxergar todos os veículos em tempo real, consegue definir rotas de interesse, consegue definir alguns pontos específicos onde cada motorista vai parar e consegue também verificar o comportamento de condução desse motorista. Então, a gente sabe que qualquer acidente, qualquer parada pode afetar toda uma operação, então também é muito importante verificar como cada motorista está aí dentro do trânsito, né, principalmente em trecho urbano, que é sempre bem maluco. E uma outra tendência que a gente vê muito forte, o Mauro está aí, acho que ele vai poder falar bastante, é sobre essa combinação de modais, né? Então, hoje aqui a gente trabalha com a Sprinter, que é um veículo leve, um veículo pequeno, mas a gente vê a entrada de outros tipos de veículo nessa logística, e por isso a gente firmou uma parceria aí com a Speedbird, uma empresa de drones, né, entregas por drones, e que utilizam aí a Sprinter como um porto de pouso e decolagem. Então acho que o Mauro pode até falar, é uma tendência muito forte. Perfeito. Quero muito ouvir o Mauro. Mauro, acho que está todo mundo curioso, né? Essa empreitada da Speedbird no mínimo, interessante. Então, conta para a nossa audiência exatamente o que vocês fazem e a sua visão sobre esse tema das principais tendências para a logística. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Apesar de hoje eu trabalhar, né, em uma empresa de logística aérea não tripulada, né, uma logística que utiliza de drones, né, minha escola foi no mundo automotivo e automobilístico, né, na época de faculdade, né, com veículos elétricos, né, de competição. Então é um prazer voltar a participar um pouquinho, né, de alguma forma disso. Como a Aline conversou um pouquinho já com a gente, já falou, o meio automobilístico é um meio em plena disrupção, né? Então, existem muitas frentes acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma metodologia para isso, né? Existe uma metodologia de gerenciamento para a sua empresa não ser engolida, né, pelas novas tecnologias, né, e outras fontes, né, de disrupção que podem acontecer. Geralmente, trabalha-se com 4 formas, né? Trabalha-se com regulamentação, tecnologia, comportamento, né, do cliente, seja uma outra empresa ou até o cliente pessoa física, e competidores, né? E o mundo automobilístico e o mundo da logística, né, está lidando com os 4, né? Então, se você pensar de forma bem superficial, né, de regulamentação, você tem os veículos autônomos que estão lutando para serem aos poucos aí regulamentados nas cidades e países, né? Com competidores, nós temos aí uma forte competição chegando, né, de outros países, especialmente China, Coreia e tal,
com o comportamento do cliente. A gente pensa aí em car sharing, né, em subscription. A Aline falou sobre gestão de frotas. E também, assim, de novas tecnologias, você tem eletrificação, hibridização e por aí vai, e os veículos autônomos, né? Então, a Speedbird se posiciona como uma empresa de logística, antes de ser uma empresa de drones, nós somos uma empresa de logística, mas que projeta, constrói aeronaves, né, não tripuladas, para realizar essas funções aí de logística. E, geralmente, as grandes empresas, o que elas fazem, né, para se proteger, para se antecipar no mercado de outras disrupções, dentre várias ações, uma delas, né, é de explorar. E muitas grandes empresas nos procuraram, firmaram parcerias e contratos com a gente, né, em destaque, claro, a Mercedes, que, né, a gente já opera com as vans da Mercedes, veio nos, né, explorar esse mercado, essa possibilidade, por isso a Speedbird sempre tem sido muito procurada para que uma empresa parceira entenda para onde esse mercado está se movendo, né? Então é isso. Perfeito. Antônio, agora eu gostaria de ouvir você, nosso representante aí dos veículos pesados da Volkswagen, caminhões e ônibus. Qual é a sua visão sobre esse tema? Legal. Boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. Quando a gente olha para a logística hoje, né, toda a indústria foi para o 4.0 e a logística ela vai para o 4.0 numa velocidade diferente, né? Então, a utilização de inteligência artificial, a operação em nuvem, e o 5G vai mudar toda a logística, né? Porque você vai ter um processamento de dados muito mais rápido e você vai conseguir ter em tempo real. Hoje a gente fala de informações, às vezes, em telemetria a cada 15 segundos e vai ser real, né, em tempo real, então nós vamos conseguir ter uma interação muito diferente, com mudanças de rotas. Então, tudo isso complementando o que eles falaram e não sendo repetitivo. E a gente vê algumas tendências, né? Além de toda essa tecnologia embarcada agora na logística, a gente começa a ver uma mudança, né, como falou, dos modais, né? Então, a disrupção, né, da Speedbird é notável, mas a gente percebe na venda dos caminhões, né? Então, no passado, o volume de venda de caminhões pequenos ela realmente o foco era maior no extra pesado, né? E o caminhão urbano a venda era menor. E a gente começa a ver, porque nós, na pandemia, nós viramos pessoas emergenciais, né? Então a gente vai comprar alguma coisa no marketplace, a gente olha a data de entrega, às vezes a gente nem olha muito o preço, a gente quer receber na hora. Então a gente começa a ver o fluxo de atendimento dos veículos menores e que depois vai fazer o last mile aí com a Speedbird, com algum parceiro no mercado. Então a gente vê uma atenção para o last mile que não se via no passado, né? Porque o last mile decide se você vai entregar no mesmo dia ou não, muitas vezes depende do local onde você vai. E no caso dos nossos caminhões também, nós temos uma plataforma Rio, onde você pode fazer toda a roteirização, você pode fazer cercas eletrônicas, e com o advento do 5G, você vai poder fazer uma roteirização de acordo com o trânsito e daquele momento, né? Porque às vezes você planeja uma rota, mas tem um acidente e acabou o seu planejamento hoje em dia dessa rota, né? E com o 5G você vai poder também fazer algumas alterações de plano no momento da saída do caminhão, dos armazéns, vamos dizer assim, né? Então, e todas essas integrações de TMS, WMS, etc., vão estar muito mais integradas do que é hoje, né? Então, esse é um outro ponto onde os caminhões vão estar integrados em carros menores e também, por exemplo, com os drones aí da Speedbird, vai estar tudo conectado, inclusive a matéria-prima chegando no navio vai estar conectada. Então, você vai rastrear tudo. Hoje já tem um rastreamento, mas não como com a tecnologia 5G vai proporcionar para todos aí, e as novas tecnologias entrando também. Perfeito. Aproveitando esse gancho, Antônio, que você levantou, né, de como mudou um pouco até o perfil da venda de veículos, né, que saiu um pouco dessa concentração tão forte em extra pesados, gostaria de ouvir da Aline um pouco do que vocês têm sentido de transformação, principalmente nesses últimos 2 anos, né? A gente teve uma aceleração incrível do comércio eletrônico, e a gente já vive em um país que tinha seus gargalos logísticos muito claros, né? Então, quais são os desafios que ficaram maiores ou que surgiram nesse novo momento de mais vendas online?
Legal, Giovana. Eu gostei bastante da palavra que o Antônio comentou, né? A gente viramos pessoas emergenciais, é muito isso. Então, a gente vê aí o advento desses marketplaces em que o consumidor pode ter, inclusive, uma assinatura, né, de entregas. Então, ele daí não paga frete a frete, ele paga um valor fixo ao mês e ele pode ir adquirindo produtos da forma que ele quiser. Então, a gente tem aí conversado com alguns operadores de marketplace que têm alguns consumidores que adquirem coisas muito pequenas, né, para um frete único, porque ele não vai mais pagar frete, então tudo bem se ele pedir só ali numa caixinha mínima e tudo bem, porque não tem um valor a mais por isso, né? E daí o desafio fica na mão do operador. Então a gente percebe cada vez mais esse fracionamento da carga, é algo que a gente vem falando bastante. Aqui na linha da Sprinter, a gente trabalha majoritariamente com veículos leves, né? A gente vai de 3,5 até 5 toneladas, a gente tem versões de furgão, versões de chassi, e com diferentes entre-eixos. Então, uma coisa que ficou muito evidente para a gente nesses últimos anos é essa necessidade de operador não eleger um único veículo, né? Aqui na nossa gama, a gente tem, por exemplo, 4 possibilidades de capacidade volumétrica nos furgões, a gente tem muito operador que tem todas essas capacidades, porque ele não consegue mais prever a operação dele, que ele vai precisar de um determinado tamanho de veículo, porque todo dia essa operação muda. Então, essa questão de fracionamento, como montar essa carga, né, conseguir lotar um veículo o mais breve possível para ele poder sair para entrega, acho que é o desafio principal atualmente, e a gente vê essa migração muito forte, como o Antônio comentou, de caminhões maiores para veículos menores, como, por exemplo, furgões, né, ou caminhões leves, como o chassi cabine, o Sprinter Truck, por exemplo, e também a gente vê um crescimento muito forte de restrições, né, de rodagem em cidades de veículos maiores, que de repente podem travar vias menores ali, então a gente não pode ter um caminhão gigante andando em qualquer via da cidade, e também esse movimento faz com que muita gente acabe migrando para o veículo menor. Junto com tudo isso, a gente tem uma tendência aí também da saída aí de muitos operadores do caminhão profissional para algumas versões de veículos que possam ser dirigidos com CNH do tipo B. Então, a gente vê com esse crescimento, né, do e-commerce que impacta o crescimento logística urbana, a gente também vê um aumento de necessidade por motoristas. Então, no passado, a gente tinha ali alguns motoristas profissionais que já tinham a CNH do tipo C, do tipo D, e hoje existe uma falta, né, de profissionais no mercado com esse tipo de habilitação, então muitos operadores vêm buscar pessoas que tenham carteira do tipo B com veículos que possam ser dirigidos com esse tipo de habilitação. Então, a gente tem também na nossa linha alguns veículos de peso bruto total, no máximo de 3,5 toneladas, como furgões e mini caminhões, que podem ser dirigidos com esse tipo de carteira. Então, também uma outra tendência muito forte, inclusive da dinâmica do mercado, contratação de profissionais e tudo mais. Perfeito. Como em tantas outras áreas, essa explosão trouxe o desafio dos talentos, né? Mauro, você citou aí um pouco da operação, do trabalho da Speedbird. Parece um pouco, a gente vê aquilo, né? A Amazon nos Estados Unidos conseguiu autorização, sei lá onde, para fazer entregas por drones. Como está essa questão da legislação aqui no Brasil? E o que está rolando, de fato, se ainda é um piloto, se tem operação já funcionando de verdade, como estão as coisas? Sim, já adianto que não é mais um piloto, né? Já estamos operando comercialmente em diversos locais aí no Brasil. Vou comentar um pouquinho sobre isso e até como que é o cenário lá fora também. Antes de trabalhar aqui na Speedbird, eu trabalhei um tempo na Europa também no mercado de drones. Então, isso me deu a oportunidade de conhecer todo esse ambiente, né? Todas essas empresas, pelo menos os principais players aí no mundo, e entender como que eles funcionam, entender o que eles almejam, o que eles buscam. A Amazon, sem dúvida, se tornou o que puxou todo o hype para essa tecnologia, né? E eles tiveram, inclusive, muita dificuldade de entregar, ainda estão tendo muitos problemas. Por quê? E foi uma coisa que comentaram aqui, que é a questão de last mile, né, do conceito, que quando se fala em drone delivery,
as pessoas às vezes veem em mente aquela imagem de um dronezinho daqueles de fotografia com uma coisa amarrada embaixo, chegando na janela de alguém, fazendo barulho, fazendo uma bagunça, e é completamente diferente do que a gente está almejando e do que a gente conseguiu já certificar e que a gente já está fazendo comercialmente, né? Falando de uma forma superficial, assim, bem resumida, como que é a operação, né, da Speedbird? O que é o drone delivery? O que é a logística aérea não tripulada que a gente faz? Nós utilizamos, né, drones feitos pela Speedbird, projetados pela Speedbird, com software construído aqui também em casa, né, pela Speedbird. Os operadores também treinados aqui, contratados da nossa empresa. São drones automatizados, né? São drones que não tem controle, não tem alguém ali controlando o drone, tem as pessoas monitorando o voo, certo? Mas não é um drone que demanda de alguém ali com controle, com o drone na visada. Isso tem a ver com a legislação do Brasil e também com a legislação do mundo, ao redor do mundo, nos principais países, porque quando você pensa em legislação de espaço aéreo, né, você está falando sobre ANAC, né, e você está falando sobre DSE, Controle de Espaço Aéreo. E quando você fala sobre ANAC, né, você vai ter uma legislação, uma regulamentação muito parecida Estados Unidos e muito parecida Europa. Em alguns outros países também, mas nessas que são as principais agências certificadoras de aeronaves do mundo. A ANAC no Brasil, FAA nos Estados Unidos e a EASA na Europa. Então, o que a gente buscou? O que a Speedbird buscou? Entender os limites da regulamentação, e existem alguns e devem existir, é claro, porque nós estamos falando de aeronaves de até 25 quilos, né, sobrevoando. Então, é necessário, sim, ter uma série de critérios de segurança, né, e a ANAC está certíssima em ter várias limitações, assim como outras, enquanto a tecnologia está amadurecendo. Então, assim, nós buscamos, a Speedbird buscou lá no início de sua fundação entender os limites, né, da regulamentação, saber como poderia jogar com esses limites e, a partir daí, construir um modelo de negócio. Então, hoje, a gente sempre fala, né, nesse tipo de conversa, que não, o drone não vai chegar na sua janela, né, pelo menos por um bom tempo, até porque se você pensar em uma cidade com uma densidade populacional alta, se pensa em São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, capitais, você não teria como você imaginar um drone chegando perto de um prédio, com rede elétrica e um tanto de coisa. Então, o que a Speedbird faz? Ela supre e ela existe para suprir hoje, né, o que já comentaram aqui de gargalos logísticos. Então, quando a gente tem uma situação onde não tem uma ponte, onde depende de balsa, onde o trânsito é extremamente caótico, a logística aérea, né, feita e não tripulada, pode ser um ganho econômico, um ganho expressivo de mercado e, principalmente, em alguns casos, né, um ganho em cargas mais críticas, pensando em parte mais médica, né, equipamentos médicos. Nós temos, sim, clientes de laboratórios. Então, isso faz toda a diferença, né, quando você precisa de uma entrega imediata, onde você tem uma pessoa dependendo que seja uma transfusão de sangue, você precisa, né, daquela carga com urgência, né, e o que às vezes seria feito por um helicóptero, que tem um altíssimo custo de operacional, né, nós estamos aos poucos ganhando espaço para fazer com um drone, né, que vai ter um custo bem menor. Então, hoje sim, já estamos operando, né, um cenário que nós temos, né, que já se tornou até mais conhecido, é o de Aracaju, né. Então, hoje a gente decola lá de um shopping e chega no Alphaville, Sergipe, passando por cima do Rio Sergipe, onde a ponte mais próxima, né, faria o caminho ser de 35 minutos sem trânsito. Com o drone a gente faz em 5 minutos. Linha reta, decola o drone, vai em linha reta e entrega. Então, é um ponto A, ponto B, né, a gente entrega de um hub de um hub de saída para um hub de distribuição final, né, que faz o last mile, de fato. Então, já é um cenário bem interessante. E um outro cenário, que já vai na parte de proteção sanitária, nós já temos um cliente, já temos uma aeronave operando, está operando nesse momento, inclusive, dentro de granjas, né, de um cliente nosso, mas dentro de granjas, né, que tem todo um controle sanitário, né, por exemplo, né, tem toda uma estrutura de proteção para quem entra e quem sai.
E quando você tem movimentação entre as granjas, você precisa ter uma série de proteção, precisa passar o fumacê, a pessoa tem que tomar um banho para entrar, para sair, enfim, um monte de procedimentos que tem que existir. E com o drone você decola de uma área limpa e pousa direto em uma área limpa. Então, se a gente está falando de transporte de material biológico, que tem uma série de questões sanitárias, você não só está ganhando com o tempo de entrega, mas você está ganhando com a parte de proteção e de higiene ali também. Então, essa é uma operação também que já está acontecendo e é um gargalo, que era um gargalo logístico pela questão toda de limpeza que tinha que ser feita, que hoje a gente já consegue suprir. Perfeito. Pessoal, alguns recados aí para a audiência, quem está nos assistindo. Não estou recebendo perguntas, hein? Vocês estão tímidos. Recebi aqui uma pergunta do Ângelo, logo mais eu trago ela, Ângelo. As pessoas estão perguntando se vai dar para assistir os debates que já rolaram de manhã. Sim, eles vão ficar disponíveis. E acho que a gente está respondendo aí no chat também. Os materiais, apresentações que a gente teve de manhã, vocês também vão receber. Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso a tudo. Bom, seguindo aqui com uma pergunta ao Antônio. Antônio, a gente teve toda essa aceleração do e-commerce, né? Então, acho que essa demanda é cada vez maior por bens de consumo, que exige mais da produção lá atrás também, mas o consumidor com essa expectativa que você comentou, né? Que você vai comprar, você procura a entrega mais rápida, não só o produto. Como combinar isso com essa necessidade crescente de sustentabilidade, essa preocupação crescente com a pauta ESG? Porque se todo mundo for receber o que quer agora, o mundo vai acabar, talvez, né? Então, gostaria de ouvir um pouco da sua análise sobre isso. A Volkswagen Caminhões e Ônibus tem essa preocupação, né? Por isso foi a primeira empresa a colocar um caminhão elétrico, 100% elétrico, feito no Brasil. Nós iniciamos as entregas, já temos algumas operações, né, com o caminhão elétrico, e além do caminhão elétrico, as empresas, nesse caminhão elétrico, ele tem a telemetria, e a telemetria informa quanto ele deixou de emitir de poluentes, né? Então, assim, realmente acaba sendo um grande diferencial e é um produto 100% sustentável, vamos dizer assim, né? Emissão zero de poluentes. Então, essa é a grande combinação. Do outro lado, a gente não vai conseguir sair dos caminhões diesel 100%, né? Então, um ponto relevante é que você tendo, por exemplo, um contrato de manutenção com a gente, a telemetria com a gente consegue fazer com que os veículos estejam sempre regulados, poluindo menos, enquanto a gente não consegue migrar tudo para energias alternativas e renováveis. Mas o caminhão elétrico foi o primeiro grande passo aí, e realmente a gente acredita que é um grande diferencial para os centros urbanos, né? Porque além disso, ele vai facilitar outras coisas, como, por exemplo, as entregas noturnas, né? Está crescendo o número de supermercados no bairro. Quando a gente fala de esse nosso senso de emergência que a gente tem, né? No passado, a gente era um evento, e, né, para quem é um pouco mais velho, vamos dizer assim, ou experiente, era um evento ir até o supermercado, com a família. Hoje ninguém quer mais isso, quer descer do prédio e já ir no mercado. Hoje os prédios têm um mercadinho lá dentro, né? Então, isso precisa de abastecimento, e o caminhão elétrico, ele soluciona esse problema, né? Porque o caminhão pode abastecer de madrugada, baixo ruído. Então, essas são algumas das grandes mudanças que estão vindo para a cidade, e o próximo passo vão ser as cidades inteligentes, né? Então, vai estar proibido de rodar veículos que poluem em certos locais. Você, com a tecnologia 5G, você não vai se deslocar mais, por exemplo, para fazer um exame, você pode usar o drone, mesmo como foi mencionado, para levar, ou alguns já tem equipamentos que fazem um código, e esse código vai para o laboratório dá o resultado do exame, já em alguns com as tecnologias 5G. Então, tudo isso, junto com o veículo elétrico e outras soluções, como drone, etc., vão contribuir para uma solução mais sustentável daqui para frente. Aline, eu gostaria do seu complemento, né, a essa questão também, aí do ponto de vista de vans, de veículos comerciais leves. Muito bem, Giovana, acho que o Antônio trouxe aí as principais tendências, né? De um lado, a eletrificação dos veículos é algo que iniciou ali com o automóvel já há alguns anos, e a gente já vê isso também sendo transferido para os veículos comerciais, né? Apesar de que existe ainda uma necessidade muito grande de
desenvolvimento de infraestrutura, tem uma questão também de descarte de bateria, autonomia desses veículos, é uma tecnologia relativamente nova, né? A gente vive aqui nessa geração um pouco mais instantânea, mas se a gente for avaliar em questão de desenvolvimento da indústria, ainda é uma tecnologia relativamente nova que ainda tem muito para amadurecer. Então, com veículos um pouco mais com mais autonomia e também com a própria sociedade ali, a cidade sendo desenvolvida em questão de infraestrutura para carregamento. Então, essa talvez seja uma tendência, eu diria, para alguns anos, né? Da mesma forma como o Antônio, não acredito que a gente vai conseguir virar uma chave muito rápida de todos os veículos que a gente tem hoje a combustão sendo migrados para o veículo elétrico. Do ponto de vista de eletrificação, a Mercedes acredita muito nisso, sim. A gente já tem aí no nosso portfólio 100% das vans comerciais com versões elétricas já rodando em diversas partes do mundo, né, onde a gente tem já uma infraestrutura um pouco mais desenvolvida, e a partir de 2025, todas as plataformas de veículos do mundo que serão desenvolvidas pela Mercedes já vão ser desenvolvidas de forma elétrica, ou seja, hoje a gente tem alguns modelos, né, acho que isso em diversas montadoras, a gente possui modelos que são desenvolvidos a combustão, depois adaptados, e a Mercedes já enxerga que a partir de 2025 a gente já vai ter toda a arquitetura de forma elétrica, né? Mas, por outro lado, até chegar lá, até chegar esse momento em que a gente vira a chave, que a gente tem aí muito veículo elétrico girando nas cidades, poluindo menos, né, de forma de emissões e também de forma sonora, a gente precisa sobreviver de uma forma um pouco mais sustentável. Então, nesse sentido, acredito que a eficiência desses veículos atuais, né, a combustão, precisa melhorar, né? Nesse sentido, a gente tem aí uma nova regra do Proconv, né, em termos de emissões, entrando esse ano, então todos os fabricantes aí se adequando, desenvolvendo motores mais eficientes que consomem menos combustível, emitem menos gases, né, na atmosfera, ao mesmo tempo que rodam mais. Então, acho que é um caminho muito bom para esse momento, né, para a parte imediata da coisa. A gente já incluiu um novo motor na Sprinter também, a gente, aí, dentro dessa nova regra, a gente conseguiu a certificação como nota A ali no IBAMA, então, um motor muito mais eficiente, emitindo muito menos, e a gente vai andar nesse caminho, né, de melhorando essa eficiência, por um lado, do veículo em si, do motor, e por outro lado, a eficiência logística. Então, aquilo que a gente comentou muito, fracionamento da carga, para o operador poder andar com esse veículo mais carregado, né, aproveitar tudo que esse veículo pode, em vez de andar com veículos maiores ali com espaço ainda, ou seja, gastando combustível, emitindo gases sem carregar tudo que ele poderia. Então, acho que são esses dois caminhos aí. Perfeito, Aline. Pessoal, nosso tempo já está acabando aqui. Eu tenho duas perguntinhas, jogo rápido, para o Antônio e para o Mauro, para a gente encerrar, que veio da audiência. Antônio, o pessoal aqui está perguntando qual é o payback do investimento em um caminhão elétrico, né? Acho que essa é sempre uma questão. E também qual é a atual projeção de produção, né? E se isso está sendo afetado pelo cenário atual, econômico mais desafiador. Bom, vamos lá. Primeiro, o payback, né? O payback depende muito da operação. Se você tem uma operação onde você consegue rodar, por exemplo, 24 horas com o veículo, daí ele vai ter um payback bem rápido. Agora, se você for colocar um veículo elétrico numa operação de jornada comercial, aí realmente ainda os preços do caminhão elétrico, o payback vai ficar um pouco mais distante. Mas o caminhão elétrico, a gente percebe, nós vendemos para grandes empresas, o grande movimento agora também é aprender a ter o caminhão elétrico, entender a dinâmica do caminhão elétrico, né? Então, quando a gente vende o caminhão elétrico, nós mostramos, né, toda a roteirização e até onde a pessoa pode ir e voltar com aquela carga de bateria. Nós temos baterias para um pouco mais de 100 quilômetros para cada carregamento, baterias até quase 250 quilômetros de performance, sem necessidade de abastecimento de carga intermediária. Então, o importante é ir aprendendo a lidar com o caminhão elétrico também. Então, nós estamos, todo mundo está numa fase de aprendizado, né? Da mesma forma que o drone também é um aprendizado, o elétrico também é um aprendizado para todos. Mas o payback vai vir rápido, né, se
a carga tem valor agregado, se você tem uma operação que você não opera somente num período curto, se você tem consegue operar à noite, por exemplo, e durante o período comercial, o payback ele acaba antecipando bastante, né? Ele é um pouco mais longo que do caminhão a diesel, mas o que acontece também? Você também pode negociar a energia, né? Então, hoje, você negocia a energia é mais em conta que o diesel. Então, o pacote todo que nós vendemos, os carregadores, nós vendemos o pacote de energia também. Então, somado a tudo isso, a gente antecipa bastante o payback. Então, quem tiver interessado, a gente tem uma equipe aqui de consultoria que analisa as rotas e faz a conta para o payback, né, do interessado em comprar o caminhão elétrico. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, quando a gente fala aí da cadeia de abastecimento, a gente está discutindo logística, a gente brinca, hoje em dia você nem discute a logística, se tem a peça eu dou um jeito de buscar, né? Então, o Covid na China tem atrapalhado bastante, recentemente agora, a guerra também está começando a ter uns efeitos de abastecimento, e realmente a produção do veículo elétrico acaba sendo prejudicada em função de tudo isso. Mas estamos produzindo, todo mês estamos produzindo os caminhões elétricos também. Tem um número para a gente? Olha, nós entregamos aí já por volta de 50 unidades do caminhão elétrico, entre alguns clientes aí, entre Coca-Cola, Ambev e alguns outros clientes, nós já fizemos a entrega. Mas nós queremos produzir mais, mas ela está limitada agora realmente em função da cadeia de abastecimento, que nós não esperávamos estar dessa forma. Para nós, a gente está achando que é um pós-Covid, né? Mas a China está tendo uma onda nova aí e isso atrapalha um pouco. Muito bem. Mauro, jogo rápido aqui com você também. O Ângelo está curiosíssimo aqui, perguntando que tipo de entregas last mile uma solução como a da Speedbird pode fazer. Então, eu sei que vocês têm testes com o iFood, né? Então, que perfil de produto, de operação, se encaixa numa solução de drone autônomo? Como somos uma empresa de logística, né, nós somos bem democráticos, né? Então, nós temos aí a possibilidade de oferecer a solução para qualquer tipo de entrega. Claro, dentro de alguns limites aí se for pensar em cargas perigosas, alguma coisa, tudo bem, aí entra uma outra questão até com a Anvisa, esse tipo de coisa, mas que sim, já está em andamento também, inclusive, mas hoje a gente trabalha junto com o iFood, trabalhamos junto com a BRF já também, temos outros parceiros e outros clientes, estamos falando aí também de Ambev, que também já é um cliente novo, Hermes Pardini Laboratório, né, onde a sede é lá em Belo Horizonte. Então, assim, já temos diferentes clientes de diferentes setores. Então, a nossa ideia foi exatamente explorar um grande player, pelo menos, de cada setor e demonstrar que é possível, sim. Isso que o Antônio falou é muito importante. E esses grandes players, eles não estão buscando, num primeiro momento, a viabilidade econômica da operação. Eles estão buscando aprender, né? Eles buscaram aprender sobre o transporte para, então, sim, buscar a viabilidade econômica. E esse é o ponto do iFood e da BRF, inclusive. Eles passaram por uma curva de aprendizado para, então, entrar nas operações comerciais, de fato, né? Que acontecem todos os dias já e que acontecem para a conta fechar e ficar mais barato e se tornar possível alcançar lugares antes não alcançados, né? Então, já temos aí, hoje, né, nós trabalhamos com a aeronave nossa já certificada, nós trabalhamos com até 2,5 kg em até 3 km de alcance. Essa é a menor aeronave já certificada e a única aeronave das Américas que tem essa certificação e uma das únicas do mundo que tem uma certificação desse tipo, né, que tem uma certificação tão ampla igual a gente, que é para o Brasil inteiro, só a Speedbird tem uma certificação desse tipo no mundo. As outras diferem, até porque a legislação é diferente em outros países também. Mas a Speedbird conseguiu um destaque muito grande por conta dessa certificação. Nossa próxima aeronave certificada, ela passa a ser até 7 kg e 5 km de alcance, né? São multimotores. E para o ano que vem, né, nós estamos trabalhando com a certificação de uma aeronave de asa fixa. Então, decola como um drone e voa como um avião. Então, a gente ganha muita eficiência. Nós estamos falando em conseguir alcançar, né, já numa etapa à frente, né, de conseguir alcançar 30, 50 e até 100 quilômetros, né, de alcance com até 4 quilos, 5 quilos ainda está em desenvolvimento, mas aí já é um ganho extremamente significativo.
Maravilha. Mauro, recomendo que depois você dê uma olhada no chat aqui da nossa conversa, porque tem muita gente querendo o seu contato, viu? Querendo fazer negócios. Então, Por fica aí a favor. dica. Gente, Giovana, infelizmente o tempo desculpa. esgota. Eu consigo Diga. eu não consigo acesso ao chat aqui, pelo jeito. Só aparece para mim o privado. É isso mesmo? Não, aqui nessa parte da live você não consegue, mas se você sair depois e entrar pelo site do evento, eu te mando esse caminho Perfeito. depois, fica tranquilo, a gente facilita essas conexões. Gente, super obrigada. Aline, muito obrigada pelo seu tempo. Mauro, um prazer conhecer mais da Speedbird. Antônio, também um grande prazer. Até mais, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço a participação. Obrigado a todos. Muito Obrigada, obrigado, pessoal. pessoal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Bom, nós seguimos aqui com a nossa programação e agora a gente vai falar de quais problemas os novos negócios da mobilidade podem resolver.